Olá, meus amigos. Com um intervalo aí de uma semana, sinto para quem está acompanhando, nós tivemos aqui um feriado gigantesco por conta do aniversário da cidade de Manaus, que foi agora dia 24 de outubro. E hoje, dia 28, dia que é feita essa gravação, dia do servidor público, não é inapropriado tratar sobre uma situação que acaba sendo de nosso interesse. Por quê? Porque essa semana o Senado acabou rejeitando por 38 votos a 35 a indicação do colega defensor Igor Roque para ser defensor público geral da União. E isso precisa ser analisado. Portanto, é o tema de hoje. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês hoje. E aí, sobre a temática, não deixa de ser barrista, então para quem está acompanhando, lá vou eu falar de Defensoria Pública de novo, mas não tem como ser diferente. Eu sou defensor público desde fevereiro de 2005, então eu tenho aí 18 anos de história na Defensoria Pública e 18 anos de atuação. E assim, eu entrei na Defensoria Pública num momento interessante, que era um momento onde a Defensoria buscava se afirmar. Hoje ela busca se reafirmar. Ela buscava se afirmar no cenário nacional, porque a Defensoria Pública, como nós conhecemos hoje, nasceu na Constituição Federal de 88, lá no artigo 134. Foi um início tímido e modificações constitucionais que aconteceram ao longo desses anos e modificações legislativas foram dando o papel que ela possui hoje. Então, como já é reconhecido pelos tribunais, a Defensoria Pública é o custos vulneráveis, que é a tese do meu colega, do meu amigo Maurílio Casas Maia. Nós temos um programa só sobre isso, vou deixar o link para que você possa acompanhar. E temos recentemente uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, vou deixar o link para que você possa acompanhar na descrição, da reafirmação do papel da Defensoria Pública enquanto guardiã de direitos humanos. E isso é muito fundamental, porque essa discussão acontece ainda no momento de histrionismo a respeito da compreensão do que seja esse nosso próprio Estado democrático de direito. E isso é interessante, porque hoje eu vou ter que fazer referência legislativa, então me perdoem, eu não ser um tesaurus ambulante, eu vou ter que passar aqui o texto para que vocês possam acompanhar. Artigo 134, você pode achar na Constituição Federal, para quem tiver aí com preguiça, posso deixar aí o trechinho do artigo 134, diz exatamente isso. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, sublinhado 10 vezes. Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, negrito, itálico, neon, destaque para isso, e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita dos necessitados, na forma do inciso 74, inciso 5º dessa Constituição Federal. É que lá fala sobre a defesa do Estado de quem é juridicamente necessitado. A leitura ela é importante, porque esses são os pontos que vão ser debatidos hoje com relação ao fato que aconteceu. De novo, eu estava nesse momento da construção da Defensoria. Eu participei do movimento de Vamos Pintar o Brasil de Verde. Eu fui representante da Associação dos Defensores e integrei a Associação Nacional dos Defensores. No meu canal pessoal no YouTube, o meu canal pessoal é pessoal mesmo, então tem pouquíssimos vídeos lá, pouquíssimos é 2. Mas tem um bastante antigo, uma gravação muito longa de uma discussão dentro da Câmara dos Deputados a respeito da inclusão da Defensoria Pública dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que era um maior ponto de discussão a respeito da implementação da autonomia da Defensoria, consagrada, obviamente, pelo artigo 134 da Constituição Federal. Então, a Defensoria, para existir, precisava disso. E essas movimentações exigiram com que a Defensoria Pública pudesse estar presente em todos os estados. Isso foi muito difícil. E o outro ponto agora é de reafirmação da Defensoria e do seu papel, efetivamente, de fazer a comatação de tão grandes diferenças que existem hoje no Brasil. Então, a Defensoria existe para que você possa fazer a promoção de direitos humanos, mas não só isso. É um momento, é uma instituição destinada efetivamente a resgate social.
Inclusive, existe aqueles que falam efetivamente que o defensor público é agente político de modificação social. É verdade. Dá para discutir horas sobre isso. Não é a nossa intenção aqui. Talvez, se for o caso, a gente acaba fazendo uma roda, um debate para discutir sobre essa situação. Até porque a atuação da Defensoria Pública não pode ser uma conversa entre iguais. Ela tem que transbordar, porque a Defensoria Pública atua para a população em si, para a sociedade como custos vulneráveis e tem atuado cada vez mais na tutela dos interesses do próprio regime democrático, como vem consagrando o artigo 134. De novo, eu participei dessas discussões e eu achei interessante porque nós tivemos muitos apoios ao longo desses anos. Um dos que eu achei mais candentes foi do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, que participou por diversas vezes das nossas reuniões, congressos, palestras, organizações que nós fazíamos. A ANADEP sempre foi muito proativa, mais no passado do que recentemente, determinando esse movimento de construção importante e busca de apoios que eram tão essenciais. E eu lembro de um dos discursos que ele fez, dizendo que se lhe voltasse os anos, ele seria defensor público. Isso é cálido para todos nós, isso é muito bom, por conta efetivamente do papel de modificação social que nós temos e representamos e executamos. E é muito bom saber que Brasil afora, aqui no Amazonas, nós temos efetivamente colegas combativos de tudo quanto é natureza, implementando modificações em cada um dos setores onde a Defensoria atua. Porque a Defensoria atua na defesa do consumidor, atua na defesa da família, atua na defesa de quem está sofrendo processo criminal, atua em interesses coletivos, como é o meu caso, etc. A atuação da Defensoria ela é muito ampla e, efetivamente, a combatividade é necessária para que aquilo que tem sido colocado de forma quase que, me perdoem, institucional como o correto, seja rompido com as luzes desse mesmo Estado democrático que nós devemos pegar e tutelar. É engraçado disso, alguns programas a gente tem comentado sobre essa situação e tem essa discussão a respeito de coisas que parecem que são audácias propostas pela Defensoria Pública. O custos, por exemplo, que o Maurílio vem defendendo, iniciou dessa maneira. As discussões que nós temos a respeito do óbvio, que é da defesa efetiva do contraditório, da garantia necessária da ampla defesa, ainda, apesar de prevista na Constituição, já desde 88, apesar de qualquer estatuto internacional sobre direitos humanos prever isso, ainda continua sendo muito presente. Por quê? Porque esse nosso Estado democrático está em discussão. E o nosso papel, que queira que não, é fazer lembrar que isso vale para todos. Porque nós entendemos que não existe um direito do inimigo, um indireito de quem tenha que ter direito. Porque, infelizmente, adágios antigos ainda continuam acontecendo. Muita gente tem a mente fraturada e continua entendendo que direitos humanos só devem existir para humanos direitos. A Defensoria existe enquanto instituição para lembrar que isso não é verdade e pleitear com que todos, independentemente de qualquer coisa, tenham direito aos direitos constitucionais assegurados em nosso Estado democrático. Bom, e o que isso tem a ver com o tema base? Tudo. Por quê? Porque, dentre as funções da Defensoria, a Lei Complementar 80, que é a nossa lei complementar, a nossa lei orgânica, que trata a respeito da Defensoria Pública a nível nacional, vai trazer, dentre seus objetivos, artigo 3º-A, alguns interessantes. Eu não vou ler todos, mas eu acho interessante destacar o seguinte. Inciso 1º, a primazia da dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades sociais. Fato. Inciso 3º, a prevalência e efetividade dos direitos humanos. E de novo, 4º, a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório.
Esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente existe. Então, muita gente fica por aí, tem um programa sobre isso, nós gravamos com a professora Natasha Donadon, vou deixar o link para que acompanhe. Nós somos agentes de promoção de direitos humanos, ou, como diz aí o coloquial, nós somos um dos direitos humanos que existem por aí, porque nesses momentos de negação do absurdo, da negação do óbvio, se demonstrando absurdo, há uma ojeriza muito grande a quem seja o tal dos direitos humanos. Nós somos um dos agentes, nós existimos para isso. Quem colocou isso aqui no texto foi o Constituinte e, que queira que não, o legislador ordinário, ou seja, o Congresso Nacional, acaba afirmando que, dentre todos, o nosso papel é justamente esse. Porque assim, não se pode ter um Estado democrático de direito sem se compreender que determinados direitos precisam efetivamente ser implementados. Então, por exemplo, a Defensoria Pública no processo criminal tem a obrigação institucional, legal, de fazer a defesa de qualquer um que esteja sofrendo processo penal. Então, mesmo que o crime mais abjeto seja praticado por qualquer pessoa, é necessário que seja garantido o contraditório e ampla defesa. É muito diferente a concessão do contraditório e ampla defesa e a absolvição. E as pessoas costumam confundir isso. As pessoas costumam entender que a existência de contraditório, que a existência de ampla defesa acaba se traduzindo efetivamente em absolvição, ou algo muito mais sério. Se entende já com pré-julgamento, e assim com redes sociais o pré-julgamento virou quase que uma regra, que a pessoa que já é acusada de qualquer determinada prática criminal já merece ser condenada de imediato e que a própria concessão de defesa já é um absurdo. Nós estamos nesses tempos. Mas o nosso papel é justamente esse, garantir efetivamente que o devido processo legal seja observado. Até porque, se o devido processo legal pode ser discricionariamente escolhido a quem seja concedido, então se pode permitir que ele seja concedido para quem queira no momento. E os reflexos disso são incalculáveis, porque você acaba então fazendo uma aplicação discricionária do direito e decidindo para quem você queira desejar contraditório ou não. E para isso, qualquer pessoa que esteja no tratamento do direito ou de políticas públicas ou de políticas democráticas pode escolher para quem possa querer defender ou conceder direitos ou não. Discricionariedade não pode ser admitida nesse caso. Bom, o que isso nos traz à nossa própria temática? É porque a Lei Complementar 80, essa que eu acabei de falar agora, ela trata da Defensoria Pública da União com detalhes. Até porque a Defensoria da União, a Lei Complementar 80, então, a regulamenta. E a sua organização está aqui a partir do artigo 6º, deixa eu ver se está aqui no artigo 6º, artigo 5º. E o que é peculiar a respeito de que foi discutido agora está no artigo 6º caput da Lei Complementar 80. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República dentre membros estáveis da carreira em maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros. Daqui em diante, não é o que tem para os estados, tá? Para os estados também tem essa questão a respeito de lista tríplice, dos votos dos seus membros e tudo, mas para que, no caso da Defensoria da União, tem uma novidade. Não é novidade, me perdoe. Tem essa diferença. Dizendo, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para mandato de 2 anos, permitida uma recomendação precedida de nova aprovação pelo Senado Federal. Ou seja, no caso da Defensoria Pública da União, há essa sabatina pelo Senado. Nos estados não existe essa sabatina. A lei complementar, mesmo aqui 80, traz as regras lá embaixo, acho que é o artigo 94, depois eu faço a consulta, se eu tiver errado eu boto um disclaimer aí, e não tem essa situação. Então é votação dos membros, indicação de lista tríplice e o chefe do executivo escolhe. Eu vou dar uma de ignorante nesse ponto, ignorante na acepção do próprio dicionário mesmo, eu não entendo para que isso. Não vejo o menor sentido de que isso aqui seja necessário, essa necessidade de sabatina. Então, eu não entendo isso. E isso fica mais claro agora.
Tá? Por quê? Porque, nesse caso, o que aconteceu agora essa semana é bastante grave. Bastante grave. É gravíssimo, na verdade. Porque o que houve na rejeição do Igor foi traduzido na palavra de um parlamentar. Eu vou pegar aqui a palavra. Abre aspas, tá? Foi a palavra aqui, a fonte é a Carta Capital. Eu vou deixar o link para que você possa acompanhar a matéria. E de pelo menos outras duas matérias que saíram sobre isso. Uma no Correio Brasiliense, outra na CNN. Então você acompanha de diversas pontas aí. Abre aspas de novo. Derrubamos o indicado do Lula para a DPU. Ponto. Recado dado. Ponto. Gesto forte. Fecha aspas. Disse o deputado Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Bom, e é sobre isso que a gente quer discutir. Então, assim, a rejeição do indicado pelo governo federal aconteceu só porque era qualquer indicado do governo federal? Esse é um ponto, que é o recado dado. Ou porque, segundo as informações, a Carta Capital traz isso ainda, era a discussão, tá tanto na Carta Capital quanto no Correio Brasiliense, que era a discussão sobre temas que seriam polêmicos. Inclusive, o patrocínio pela Defensoria da União de uma discussão, ou de um seminário onde ia estar sendo discutido a questão referente ao aborto. E também temas que foram tangenciais, que foram discutidos a posteriori, porque na sabatina o defensor não foi questionado sobre esses temas, a respeito de descriminalização das drogas. E isso também é bastante sério. Então eu vou querer comentar os dois pontos. Qual é o se da questão? Ou se são os dois. Porque, primeiro, se o recado dado nós vamos pegar e derrubar qualquer indicação que vier do governo federal, então a gente está discutindo o que a gente já vem discutindo aqui há muito tempo. Porque o Estado brasileiro está sofrendo ainda um processo de discussão a respeito da fratura que nós tivemos democrática por conta desse último quadriênio e os efeitos que a fragilização das instituições sofreram, permitindo com que a discussão do certo e do errado pudesse ser trazida ao presente momento, onde questões que já deveriam estar enterradas e superadas pudessem avançar no sentido de fortalecimento de nossas garantias constitucionais, porque se estão discutindo absurdos de novo. Você está discutindo de novo a questão do casamento LGBT, como nós trouxemos aqui, e discutimos aqui. Você pode acompanhar aí o link a respeito dessa discussão, porque o que está aparecendo com essa discussão, o que está aparecendo com a discussão, por exemplo, do casamento LGBT e de diversos outros temas, é que a parte mais, entre aspas, conservadora do Congresso Nacional tem votado contra projetos que são de interesse do governo federal só por ser contra mesmo. Só por ser contra. O que é complicadíssimo. Então, nós temos uma relação de projetos que são de interesse da população em geral, que são votados contra somente pelo espírito de se causar tumulto, de se poder causar problemas para o próprio governo federal. E isso é bastante triste. Eu não vejo outra palavra para isso, não. Porque, assim, o que está aparecendo é que tem um bando de troll no Congresso Nacional que entende que, a título de se causar tumultos, eu posso utilizar a população como joguete nisso. Então, teve muita gente votando contra mais médicos, teve muita gente votando contra as imposições contra as imposições de juros mais altos para quem sejam pessoas carentes, contra diversos programas que são de interesse da população, simplesmente por votar contra. E assim, eu me lembro, e todo mundo se lembra, que ano passado, com aquela compra de voto explícita que aconteceu com o auxílio emergencial às vésperas da eleição, mesmo os integrantes do Partido dos Trabalhadores acabaram votando a favor das medidas, porque as medidas de auxílio eram importantes para a população. E isso quase pôs em risco o processo eleitoral, e no caso a eleição do próprio presidente Lula. Mas, para você ver que existem pessoas, e assim, eu não vou fazer discussão de polarização, e nem gosto de utilizar essa palavra, que observam o interesse público em primeiro lugar. E tem gente que não está nem aí para isso. E é o que parece com esse caso aqui.
né? É o que parece com esse caso. Então, não interessa qual seja a indicação, tá? Se por acaso aparecesse, me perdoe, não é heresia, mas se aparecesse Jesus Cristo em vida e ele fosse defensor público da União e fosse indicado para o Senado Federal, ia ter o quê? O recado dado também da mesma maneira? Não interessa qual seja o trabalho que a pessoa faça? Porque, no caso, o colega aí é progressista. E para a Defensoria Pública, ser progressista, eu posso estar absolutamente errado, é quase que condição. Porque ser progressista, e nós temos mais um vídeo sobre o progressista, vou deixar aí o link para que eu possa acompanhar, o vídeo de hoje está cheio de referência, né? Ser progressista é a característica natural da nossa própria atuação. Porque ser progressista, de novo, a palavra é inapropriada, é justamente fazer com que os fundamentos constitucionais, notadamente os conectados a direitos humanos, sejam aplicáveis a todos os seus destinatários. Simples assim, né? O óbvio, só que em tempos de hoje, o óbvio fica muito prejudicado. E aí temos um problema, porque o que aconteceu essa semana em seguida foi algo bastante sério. O link da matéria para que você possa acompanhar está aí. Foi o fato de que, depois de todas as pressões e prejuízos e derrotas, não sei se essa também, o presidente Lula acaba cedendo, no caso para a Câmara dos Deputados, ao Centrão, matéria colocada aí bem de forma muito clara, o controle da Caixa Econômica Federal. Tá certo, é um servidor de carreira, mas ligado a quem é seja do Centrão, para que se possa ter governabilidade através da aprovação de projetos no próprio Congresso Nacional. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a taxação dos super ricos, logo em seguida a essa própria discussão. Só que o Congresso Nacional é bicameral, né? Então você está tendo um apagar de fogo a muito custo na Câmara Federal e você vai ter um outro apagar de fogos agora no Senado, mostrando a imposição de derrotas simplesmente porque são pautas que interessam ao governo federal. Isso é muito complicado, porque, como nós já temos comentado aqui, essa não é uma discussão que é exclusiva somente do Executivo Federal. Esse é um problema que tem acontecido dentro da estrutura democrática que se tem aplicado aqui no Brasil e não interessa qual seja um ente político, se é a própria União, se são os estados ou os municípios, a discussão a respeito dessa correlação de forças entre executivo e legislativo tem causado algumas distorções, fazendo com que algumas pessoas já tenham entregado os pontos e estamos dizendo que nós temos aí um presidencialismo, o que se vale mutatis mutandis para os estados e municípios, de coalizão. Ou seja, se admite de uma forma tão descarada que é impossível se fazer uma execução e administração sem a necessidade, sem que não se tenha necessariamente que fazer discussões republicanas ou não, no caso, as notícias deixam isso muito claro, com o parlamento, a fim de que se possa garantir com que haja tranquilidade na condução da administração, quando não, ameaças concretas, porque, de novo, a ameaça de impeachment está sempre aí. Está sempre aí. E essas discussões acontecem através de uma coalizão muito simples. Já houve discussões nos estados, aqui no Amazonas aconteceu isso, onde já se chegou a falar pela presidência da Assembleia dizendo o seguinte, olha, ele é apenas um, se referendo ao chefe do executivo, e nós somos 24. Eu acho que isso precisa de uma reflexão, porque nós estamos nesse carro desgovernado, onde o chefe do executivo, não interessa de novo qual seja um ente político, está tentando pegar no volante, só que cada um dos mecanismos que integra esse carro fica querendo demandar a sua parte para decidir se vai virar ou não. O que acontece é que às vezes a gente se esborracha na parede. Exemplos não faltam. O outro lado a respeito da discussão que o Senado Federal impôs à Defensoria da União, à Defensoria como um todo mesmo, é a situação da rejeição da Defensoria pelos seus próprios princípios. Por quê? Me parece bem desculpa mesmo, porque o ponto não foi discutido na própria sabatina. Mas, assim, e conhecemos todos nós a parábola do lobo e do cordeiro. Mas a discussão lá dentro era, mas espera aí, o fato dele pegar e ser progressista e ser ligado a pautas e defesas de interesse a respeito do aborto, de discriminação das drogas é um absurdo. Aí, nesse caso, eu acho que é bem mais sério mesmo, porque a discussão dessas temáticas, vamos lá,
enfatizar, a discussão dessas temáticas é inerente à atuação da própria Defensoria Pública, principalmente dentro do aspecto criminal, porque a Defensoria Pública tem a sua função nuclear base justamente a execução, a implementação de defesa, e defesa principalmente no processo criminal. E esses são temas que acontecem de forma recorrente, até porque no processo criminal nós temos diversos colegas a discutir, nós tivemos aqui o colega Fernando Mestrinho discutindo essa situação a respeito disso, onde nós temos o sistema carcerário cheio de pessoas condenadas por tráfico. Então, a discussão da Defensoria vai passar por isso. É necessário passar por isso. Dentre todas as outras práticas que essa neo-extrema-direita tupiniquim tem colocado como sendo no balaio de coisas que são inadmissíveis. E aí, nesse ponto, a própria Defensoria Pública está em risco. Porque, então, para que se possa ter o alinhamento e a aprovação numa sabatina, nesse caso, nós temos que, então, ter uma pessoa que acabe negando os próprios princípios institucionais da própria Defensoria Pública. Isso é sério. Tá? Isso é muito sério. Daqui a pouco vamos estar fazendo o quê? Perseguindo defensores públicos por fazer seu trabalho mesmo? Ou querendo fazer, mediante escolha do parlamento, não interessa qual seja, quais são as temáticas que a Defensoria Pública, mesmo contra a lei ou contra a Constituição, tem que defender? Realmente, isso é muito, 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 muito sério. Tá? Isso é muito sério. Porque é assim que o espírito do fascismo vai se implementando através da escolha de pautas que vão sendo tidas como sendo tabus. E nós já estamos passando por isso, já tem bastante tempo, mas eu acho que já chega o momento do basta. Isso me parece a gota d'água. Porque enquanto o parlamento tem brincado de fazer trollagem, porque isso é trollagem. Tá? Eu não entendo que não, tá errado. É trollagem. Brincar de fazer trollagem, o mundo real está acontecendo. E enquanto o mundo real está acontecendo, pautas que são realmente importantes vão passando, porque elas são complicadas e exigem respostas que não dão para ser colocadas na base de meme. Aqui no Amazonas, continua fumaçando. E se continua discutindo situações que se encontram muito além-mar. Ou no próprio além, ou no próprio Põe Circo mesmo. Isso parece muito Não Olhe Para Cima, aquele filme da Netflix. Torçamos para que essa questão melhore. Esse foi o programa de hoje. Se você tem críticas sobre o que nós discutimos aqui, manda ver. Até porque eu vi que algumas pessoas estavam comentando, não conhecia esse defensor, mas ele acabou falando e não comentou absolutamente nada. Eu comento, né? Só que eu tenho que dar todos os lados a respeito de um próprio ponto de vista. Se você é desses, manda um comentário pra gente, porque realmente interessa a discussão. Muito obrigado e até a próxima.